dando continuidade ao livro de Atos, nada mudou. Livro de Atos, estamos fechando o 19º capítulo, não hoje, mas na próxima quarta. E hoje eu quero pregar sobre esse tema aí, ó. Autoridade espiritual, o que é e o que ela provoca. Vamos juntos aí repetir o tema, que é uma pergunta na verdade. Eu quero ouvir você, vamos lá? Autoridade espiritual, o que é e o que ela provoca. Eu quero ouvir somente as vozes femininas. Mulheres, vamos! Eu acho que os homens podem fazer melhor. Vamos lá, homens! Eu ia dizer que deram um banho, mas não vou dizer não. Ficou só 5% melhor. Eu acho que pode melhorar. Vamos juntos aí, novamente, vamos lá? Autoridade espiritual, o que é e o que ela provoca. Vai para a sua Bíblia. Atos capítulo 19, 13 ao 20. Atos capítulo 19, do 13 ao 20. Não sei se vai ter condição de passar o texto aí, Tony. Vai ter? Esse início de ano estamos nos arrumando ainda. Eu foquei em descansar, eu precisava descansar, então não preparei nada antes. Está tudo sendo preparado essa semana ainda. Atos 19, do 13 ao 20. Eu vou ler na NVI, eu acho que essa versão é um pouco diferente, mas não importa. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Amém, igreja? Senhor querido, a tua palavra foi agora lida, e eu peço a tua autoridade espiritual para explicá-la junto à tua igreja. O povo é teu, esse povo carece de te ouvir. Então fala e manifesta-te como Deus poderoso na vida de cada servo teu, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Autoridade espiritual, o que é que ela gera? O que é que ela provoca? O que acontece no meio de um povo em que a autoridade de Deus se faz presente na vida de cada um dos membros dessa igreja, dessa congregação? Eu vou dar um exemplo prático sobre esse assunto, um exemplo claro, para você poder entender sem eu definir um conceito aqui. Poucas pessoas são mais ridicularizadas, chacoteadas e zombeteadas do que os pregadores ao ar livre. Aqueles que pregam nas esquinas, nas praças públicas, nos metrôs, nos trens, nos ônibus. Poucas pessoas são mais dignas de risos, zombeteiros, do que esse tipo de pregador do evangelho. Eu me lembro que lá pelos meus 16, 17 anos de idade, eu estava no trem indo para a escola, vagão relativamente vazio, o horário de 1h da tarde. Quando me chega numa estação, um senhor, muito bem trajado, muito bem vestido,
com uma maletinha a tiracolo, ele entra de modo imponente, o trem começa a andar, ele não se assenta, coloca a maleta no banco do trem, alguns dormindo, outros lendo, outros conversando, alguns ali simplesmente parados, saboreando a viagem, e ele abre a maleta e tira uma Bíblia. E quando ele tira a Bíblia, eu pensei, mais um daqueles pregadores loucos, mais um daqueles pregadores sem juízo, que não falam coisa com coisa. E ele, irmãos, começou então a ler um texto bíblico em voz alta, um texto bíblico evangelístico, e a partir daquele texto, ele começou a exortar aquele povo do vagão, mas com palavras muito bem escolhidas, selecionadas. Um homem que era certeiro naquilo que pregava, e quando eu me dei por conta, eu já estava totalmente envolvido pelas palavras dele. Quem estava dormindo acordou, quem estava conversando parou de conversar, quem estava distraído mirou naquele homem, e com 10 minutos de palavra, ele tinha todo o vagão em suas mãos. 10 minutos apenas, ele fechou a Bíblia e disse assim: essa é a palavra do Senhor para vocês nessa tarde. Eu tenho aqui na minha maleta alguns folhetos evangelísticos, mas eu só vou dar para quem quiser ler. Quem não quiser ler, não me peça para jogar fora. Quem aqui quer receber um folheto? Todos do vagão levantaram as mãos. E ele então deu um folheto para cada pessoa, despediu-se no nome de Jesus, chegou à estação, ele saltou e foi embora. Uma coisa que me veio à mente logo após ter ouvido e conhecido de maneira rápida aquele homem. Aquele homem tinha autoridade espiritual. Num ambiente completamente adverso, opositor a qualquer pregador do Evangelho, um ambiente que normalmente é alvo de pilhérias, zombarias, em que ninguém leva a sério aquilo que alguém diz, abrindo a Bíblia publicamente. Num ambiente desses, aquele homem, graças à autoridade espiritual que o Senhor lhe havia concedido, conseguiu cativar a atenção de todos. De modo que eu tenho certeza que naquela tarde, vidas foram salvas pelo sangue de Jesus. Pessoas que estavam afastadas voltaram para a igreja do Senhor Jesus. Houve uma obra naquele vagão daquele trem, porque aquele homem tinha autoridade espiritual. E eu entendo, queridos, queridas, que é essa autoridade espiritual que falta à igreja de Jesus hoje, nesse século 21. É essa autoridade espiritual que falta à minha vida, que falta à sua vida, que falta à congregação como um todo, porque se nós de fato a tivéssemos, nós veríamos as pessoas nos procurando a cada dia, em busca da palavra, em busca de transformação, em busca de algo novo, que estão enxergando de modo incontestável em nossa vida, mas porque não temos essa autoridade, as pessoas não nos têm reconhecido como homens e mulheres de Deus, e por consequência, não têm buscado a palavra do Senhor. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Como é que essa autoridade surge? O que é que ela gera? O que é que ela provoca? Com base no texto que nós lemos em Atos, capítulo 19, do 13 ao 20. 3 verdades diretas, rápidas, para compartilhar com você. Não tem nada no telão, só o tema geral. Guarda no coração. Se você não tem um hábito ainda, eu quero te aconselhar, traga caneta para a igreja. Traga um bloquinho para a igreja, traga um caderninho para a igreja, porque palavra se perde. Você ouve, oh que palavra, sai ali fora, bota o pé no batente da porta, esquece tudo que foi pregado. É muita coisa na cabeça, é muita distração. Então passemos a ter o hábito de irmos à igreja munidos de caderno, de lápis, de um bloquinho. Escrevamos na Bíblia aquilo que Deus nos falou de lições preciosas, para que a gente não perca a palavra do Senhor que nos foi dirigida nessa noite, irmãos. E em outras noites, e em outros dias que virão também. Amém, igreja?
Primeira verdade dessa noite, básica, direta, simples. A autoridade espiritual é simplesmente fruto da comunhão com Jesus. Acabou. A autoridade espiritual é simplesmente fruto da comunhão com Jesus. Vamos para a palavra, vamos lá? Tony, 13 ao 16, Atos 19, do 13 ao 16. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Que cena, imagine. Eu já vi algo assim semelhante, já viu, pastor Jamildo? Eu já vi algo assim semelhante acontecer. Vamos enfatizar uma verdade aqui, se liga em mim, você que está em casa, se liga nessa verdade. O Evangelho de Jesus sempre concede poder a quem é transformado por ele. Vou repetir. O Evangelho de Jesus sempre concede poder a quem é transformado por ele. O próprio Jesus falou sobre isso. Vamos lá, Tony, João 14, 12. Não percam o fio da meada, estamos em Atos 19, mas eu quero ler alguns textos adicionais. João 14, 12. Evangelho de João 14, 12. Olha o que diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as obras que eu faço, e até maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha que palavra. Jesus disse que se você crê nele, se você está envolvido com ele, você fará obras maiores do que as que ele fez enquanto esteve na terra. Outro texto, para endossar o que eu estou falando, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. Olha o que diz aí. Marcos 16, 17 e 18. Aos que creem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão quê? Curados. Entretanto, apesar de receberem poder, aqueles que foram transformados pelo Evangelho, como disse o grande escritor cristão C.S. Lewis, escute, olha aqui para mim, o poder do Evangelho que recebemos quando cremos em Cristo não pode ser confundido com um poder mágico, como vemos em tantas igrejas e grupos religiosos por aí afora. O mágico é aquele que, usando o Evangelho para o seu próprio bel prazer, que manipulando as pessoas para seus interesses mesquinhos e escusos, o mágico é aquele que tenta ganhar o poder sem pagar o preço de se submeter ao Deus a quem esse poder pertence. Entendeu o que eu falei? Compreendeu o que eu falei? Vou repetir, quero que você pegue isso aqui. O mágico é aquele que tenta ganhar o poder para manipular as multidões, para se exibir publicamente,
sem, no entanto, pagar o preço de se submeter ao Deus a quem esse poder pertence, porque todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra. Não é nosso, é de Deus. E o poder de Deus, irmãos, não é mágica. O poder do Evangelho não é mágica. Evangelho é relacionamento com Deus e com o seu Filho Jesus. E quem tem o poder do Evangelho, ele tem esse poder oriundo desse relacionamento vivo, de comunhão, de intimidade, de cumplicidade com Deus, o seu Filho Jesus e o seu Espírito Santo que em nós habita. Foi essa realidade que os 7 filhos de Seva não conheceram. Observe o teor das palavras deles, quando eles se dirigiram ao demônio que possuía alguém. Nós expulsamos você em nome daquele Jesus. Algumas versões dizem daquele Jesus. Eu gosto dessa versão mais antiga. A quem Paulo prega. Ora, irmãos, a autoridade espiritual, ela não se obtém imitando gestos, trejeitos poderosos de outras pessoas. Não é assim. Não existem palavras que são decoradas, chavões, que possam ser ditos para demonstrar poder verdadeiro. Não é assim. Qual foi a resposta daquele ser maligno, daquela entidade demoníaca, àqueles 7 filhos de Seva? Olha o que ele diz. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, eu conheço bem. O diabo conhece Jesus? Claro que conhece. Quantas vezes Jesus chegava nos lugares e os demônios se manifestavam, dizendo que ele era o Filho de Deus, e Jesus mandava que eles ficassem calados, porque não era ainda a hora da sua revelação. Então o demônio diz para aqueles homens: eu conheço bem esse Jesus, ele é poderoso, ele é o próprio Deus. E Paulo, esse Paulo de quem vocês falaram aí, esse eu também conheço. Ele tem autoridade, ele tem poder, ele tem vida com Deus. Mas vocês, sua cambada de pirralhos, pivetes, seu bando de impostores, eu nunca ouvi falar de vocês. E o texto diz que eles tomaram uma coça do capeta, porque o principal eles não tinham. Qual era o principal, irmãos? Intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus. Observe, você não recebe autoridade espiritual num culto de poder, onde pessoas venham impor as mãos sobre você e digam assim simplesmente: a partir de agora você é ungido por Deus para... Não é assim, irmãos. Não é num passe de mágica, não é no estalar de dedos, não é num piscar de olhos, não é num culto estanque, isolado qualquer, não. É no dia a dia com Deus, que nós somos revestidos desse Espírito Santo, que nos corrobora com a graça divina, que nos concede forças para pelejarmos contra o mal que bate à nossa porta. É por meio das orações diárias, é por meio da leitura incessante da palavra, é por meio do jejum, é por meio da frequência aos cultos, é por meio da comunhão com os irmãos, é por meio da prática do bem, que nós nos tornamos possuidores de autoridade espiritual verdadeira. O recebimento de autoridade espiritual é consequência de um longo processo de caminhada com Jesus. É caminhada, é dia a dia, é crescimento, é maturidade, é pagar o preço, irmãos. Mas muitos não querem pagar este preço. As pessoas querem os milagres. As pessoas querem as manifestações estrondosas de poder.
o espetáculo público, querem estar debaixo dos holofotes da igreja, da congregação, mas não querem o básico, o fundamental, que é o quê? A vida no privado com o Senhor. O secreto do seu quarto, quando não tem ninguém para te aplaudir, quando não tem ninguém para te elogiar, quando não tem ninguém para ver que você está ali chorando, pagando um preço diante de Deus em oração, clamando por perdão pelos seus pecados, intercedendo pelos seus irmãos que estão caídos, clamando pelo avanço da obra do reino. Isso é um momento de deserto com Deus, isso é um momento de solitude, e as pessoas não podem nos acompanhar nesses momentos, mas são exatamente esses momentos que nos tornam possuidores de uma vida verdadeiramente cheia de autoridade no Espírito Santo de Deus. Muito hoje se fala em batalha espiritual. Tem um monte de crente aí se preparando para a batalha espiritual. Mas sabe qual é a verdadeira batalha espiritual hoje que a igreja enfrenta? Não é contra simplesmente grandes hierarquias, potestades, principados de poder, não, maligno, não. A principal batalha espiritual que a igreja enfrenta, que ela tem perdido fragorosamente, vergonhosamente, é começar a orar. A gente não ora, a gente não pede, a gente não clama, a gente não se derrama, a gente não invoca, a gente não pede perdão, a gente não confessa pecados diante do Senhor. A batalha espiritual da igreja hoje consiste em aprender a dobrar diariamente os joelhos diante do Pai em oração. Essa é a nossa principal peleja. Tudo mais é secundário, irmãos. Nós não fazemos o básico, o fundamental, e estamos querendo ganhar pelejas cinematográficas, épicas, memoráveis. Não. Começar por baixo, fazendo o básico, fundamental. Portanto, grave essa primeira verdade. Grave essa primeira verdade. A autoridade espiritual é fruto da intimidade que cultivamos com Jesus. Quero repetir, a autoridade espiritual é fruto de intimidade que cultivamos com Jesus. E isso os 7 filhos de Seva não tinham. Estavam embasados na experiência de Paulo, mas eles não tinham ainda obtido a sua própria experiência com o Senhor. Não viva de experiências passadas, não viva da experiência do seu pastor, não viva da experiência dos seus pais, não viva da experiência dos seus líderes, viva das suas experiências com Deus, você e Deus. E aí você vai ter autoridade espiritual para dar e vender em nome de Jesus. Segunda verdade. A autoridade espiritual, ela gera reconhecimento do senhorio de Jesus. A autoridade espiritual gera reconhecimento do senhorio de Jesus. Um homem cheio de autoridade espiritual não fará com que as pessoas olhem para ele, mas olhem para Jesus. É esse o sentido da verdadeira autoridade. Vamos lá, Tony. Atos 19, 17 e 18. Atos 19, 17 e 18. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Daquela experiência dos 7 filhos de Seva que tomaram a surra do diabo. Eles ficaram com muito medo. Tem que ler aqui. E o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas mais que haviam feito. Amém. O fracasso público daqueles falsos exorcistas fez com que as pessoas em Éfeso
reconhecessem de uma vez por todas o poder que habitava na vida do apóstolo Paulo como algo realmente sobrenatural, como algo realmente fora do comum. Vamos voltar um pouquinho no texto de Atos. Vai lá, Tony, Atos 19, 11 e 12. Atos 19, 11 e 12. Vamos entender a diferença entre a autoridade espiritual que Paulo tinha e a falsa autoridade que aqueles 7 filhos de Seva tinham. Olha o que diz o texto. Foi o último texto que eu estudei com vocês antes de viajar, há 2 meses passados. Eu fechei com esse texto aí. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Eu olho para um texto desse aí e eu me envergonho por saber que nós estamos tão distantes, anos-luz de distância dessa realidade. Ah, pastor, mas o apóstolo Valdomiro enxuga o lenço. Aquilo ali é bravata, é cascata, não cai nessa não. Aquilo ali é para ganhar dinheiro. Sai dessa. As roupas que Paulo usava, os lenços com os quais ele se enxugava, sem que Paulo soubesse, sem que Paulo tivesse intenção, eles eram pegos, tocados, e pessoas doentes, enfermos, endemoniados, eram libertos pelo poder do Evangelho de Jesus. Paulo não pediu isso, Paulo não buscou isso, mas a autoridade de Deus era tão evidente na vida dele, que multidões foram obrigadas a reconhecer que havia realmente algo de especial naquele homem, havia o poder de Deus, o poder do Evangelho naquele homem. É isso que devemos entender sempre, sempre. Sempre que Deus manifesta milagres na vida do seu povo, é para que o nome do seu Filho Jesus seja engrandecido e vidas se convertam ao senhorio de Jesus e não de homens. Homens não são levantados para operarem milagres a fim de escravizarem a igreja pelo poder que possuem. Deus não opera milagres para engrandecer o nome de homem algum, mas sim para que as pessoas reconheçam que não há autoridade maior do que aquela que se encontra exclusivamente no nome bendito de Jesus. O vídeo está no ponto aí, Tony? Olha o que eu recebi hoje de manhã. Olha o que eu recebi hoje de manhã, para você ver em que nível nós nos encontramos hoje no Evangelho no Brasil. Vamos lá. Eu sou o pastor Valdeci Ferreira. Essa mulher está com a legião de demônio, a vida dela está destruída. Para mostrar a autoridade que tem o nome que eu prego, o nome de Jesus. Eu vou botar essa legião dentro da garrafa. Fica ligado, obreiros. Dá um pause aí, pause aí. Pular de cá, não sei. Você entendeu o que ele fez aí? O que ele quer fazer? Aquela pessoa está supostamente dominada por uma legião. E ele quer colocar essa legião naquela garrafa PET. Para mostrar o poder de Jesus. Não, irmãos. Ele não quer mostrar o poder de Jesus. Ele quer mostrar o poder de quem? Dele por meio de quê? De uma mentira. E olha o que ele continua fazendo. Vai lá. No meu ministério acontece tudo. Fica ligado. Quando eu contar até 3, esses demônios vão para a garrafa. E a maldição vai acabar na vida dela. Conta comigo, igreja. 1, 2, 3. Glória a Deus. Tudo na garrafa agora. Eu sou o pastor Valdeci. Pode estar, acabou aí, Tony. Eu não sei se eu
coxo começava a andar, em que um cego voltava a enxergar, em que o endemoniado era liberto. Qual era a palavra de Jesus? Vá em paz, porque a sua fé lhe, o quê? Salvou. Olha que coisa. Ele não dizia, vá em paz, porque a sua fé lhe curou. Ele até dizia, mas ele sempre complementava. A cura sempre vinha acompanhada do quê? Da salvação. Você não pode se esquecer disto. Os milagres de Jesus não tinham apenas por objetivo o bem-estar físico e emocional das pessoas, mas sim a sua conversão, sim, a sua vida renovada com Deus. E foi o que aconteceu em Éfeso, a partir do ministério de Paulo. O texto bíblico declara que muitas pessoas vinham, escute isso, quero dizer agora para você. Muitas pessoas vinham e confessavam publicamente os seus pecados, demonstrando de um modo incontestável que elas haviam tido um real encontro com Jesus a partir dos milagres que presenciaram. E eu quero abrir um parêntese aqui. Não há conversão verdadeira quando não há um reconhecimento público de pecado. A pessoa diz que se converteu, mas ela esconde seu pecado, ela não o confessa publicamente, ela não o expõe, ela o guarda para si, coloca debaixo do tapete. Então ela não se converteu. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, todo o mal do nosso coração é exposto, ele vem à tona, ele é revelado, ele é desnudado, ele é manifesto. E nós não podemos mais conter aquele mal dentro de nós. Nós queremos que ele seja expelido, expulso, jogado para fora de nós. Então abrimos a alma, choramos diante do Senhor e diante dos homens nós confessamos as nossas falcatruas espirituais. O que falta na igreja hoje é conversão genuína. Por quê? Porque não há confissão de pecados. Não há reconhecimento de erros públicos por parte da igreja, dos irmãos, dos membros. Nós não estamos aqui como igreja para fazermos shows pirotécnicos, para plantarmos bananeira, a fim de atrairmos as pessoas ao nosso meio, como se nós tivéssemos alguma coisa fora do comum, espetacular. Não. Nós estamos aqui para adorarmos a Jesus. E em meio a essa adoração, presenciarmos o maior milagre. E qual é o maior milagre de Deus? Não é a cura do coxo. Não é o cego que volta a enxergar, não é o mudo que volta a falar, não é o endemoniado que foi liberto, é uma vida salva pelo sangue de Jesus, transformada, tornada em nova criatura, outrora cativa do diabo, mas agora liberta pelo Espírito Santo de Deus. E a autoridade espiritual da igreja é evidenciada nesse sentido, quando vidas são salvas pelo poder do Evangelho. Quando a nossa instrumentalidade nos torna capazes de oferecermos às pessoas que estão ao nosso redor uma nova vida em Jesus. É por isso que estamos aqui, irmãos, para que vidas sejam salvas pelo nosso testemunho, testemunho que vem da autoridade espiritual que cada um de vocês recebeu no nome de Jesus. Diga comigo assim: eu tenho autoridade espiritual. Diga com autoridade, meu irmão: eu tenho autoridade espiritual. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você não vive mais, é Cristo que vive em você. Você já está crucificado com Cristo. Última verdade dessa noite. A autoridade espiritual desmascara Satanás. A autoridade espiritual desmascara Satanás. Vamos lá? Atos 19, Tony. 19 e 20. Atos 19,
19 e 20. Olha o que diz. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros mágicos. Alguém aqui já ouviu falar do livro de São Cipriano? Alguém aqui já ouviu falar já? Coisa pesada, não é, Levi? Coisa horrenda. Conhece também, Neto? É isso aí que ele está falando aqui. Livros como esses. E os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50 mil moedas de prata. Na minha versão está aqui, 50 mil dracmas. O que era uma dracma? Uma dracma equivalia a um denário. O que era um denário? A diária de um trabalhador. Qual é hoje a diária de um trabalhador braçal, de um pedreiro? 100 reais? 150 reais? Os melhores ganham até 200 reais. É isso aí. Eu vou botar por baixo. Eu vou botar a 100 reais a diária. Escuta o que eu vou dizer. O valor daqueles livros queimados na fogueira pública, por aqueles que haviam se convertido, chegava a 50 mil dracmas. Multiplica 50 mil por 100. Estou colocando por baixo, hein? Quem é bom de matemática, quanto dá? Fala alto quem souber aí. 5 milhões. Estou certo ou estou errado? É isso mesmo? 5 milhões. 50 mil vezes 100. Ou seja, o valor hoje desses livros seria o de 5 milhões de reais queimados em praça pública por aqueles que haviam abandonado os seus maus caminhos, sua feitiçaria, seus encantamentos mágicos, a adoração ao diabo. O evangelho nunca vai se coadunar à mentira. O evangelho nunca vai andar de mãos dadas com aquilo que é falso. Irmãos, eu tenho sabido de cada história. Eu tenho acompanhado cada cena que dá vontade de você até pensar que Deus duvida disso. Tamanha aberração do que tem acontecido. Tem crente hoje fazendo mapa astral, sabia disso? Tem crente hoje consultando tarólogo, astrólogo, para saber do seu futuro. Eu soube de um irmão, diácono, esse eu conheci, vice-presidente de mais de 40 anos de uma igreja, que quando cada irmã estava grávida, ele fazia uma simpatia com uma linha e uma colher, para saber o sexo da criança. E o capeta não errava nunca, não me pergunte como isso. Miserável. Acertava todas. Olha, é cada coisa que você não entende a que ponto os evangélicos de hoje chegaram. Tem crente indo à consulta espírita falar com os espíritos dos seus antepassados, porque está com saudades do filhinho que se foi, da mamãe que não está mais aqui. Esse é o evangelho de hoje. O evangelho não, o evangelho é imutável. Isso é o que estão fazendo do evangelho hoje. O evangelho não muda jamais. Está tudo errado. Quando o evangelho realmente chega à vida de uma pessoa, essa pessoa, ela é liberta de todo espírito de engano, como nós vemos aqui em Éfeso, nesse texto de Atos 19. O poder de Deus se manifestou de uma forma tão grandiosa na vida de Paulo, que as pessoas trouxeram os seus caros livros mágicos, de magia negra, para serem queimados ao ar livre. E a prova da sinceridade da conversão daquele povo era o fato, como eu já disse aqui,
de que o preço daqueles livros era bem alto, 5 milhões de reais no mínimo. 5 milhões de reais no mínimo era o valor. Ou seja, quando aqueles livros caros foram queimados, Satanás foi desmascarado publicamente pelo poder de Jesus. Satanás sempre é desmascarado onde há autoridade espiritual na vida de um servo de Deus. Se você é servo de Deus, cheio do Espírito Santo, o diabo não vai poder conviver com você, ele vai ser desmascarado. No seu ambiente de trabalho, ele vai ser desmascarado. Na sua casa, a mentira não vai prevalecer, ela vai ser desmascarada. Na escola, na universidade, onde os seus professores estão muitas vezes contando mentiras filosóficas, eles cairão por terra, porque nada pode ir contra a verdade do Evangelho de Jesus. Eu já falei com vocês aqui umas 10 vezes da minha primeira experiência com uma entidade satânica. Eu tinha 15 anos de idade, recém-batizado. E ali uma pessoa foi possessa dentro de um centro de candomblé. E as mães de santo não conseguiram expulsar aquela entidade. Eu não vou entrar em detalhes, que eu já entrei em detalhes várias vezes dessa história aqui já. O Senhor então usou aquele garoto, Júlio César, de 15 anos de idade, que estava na rua jogando bola, para ir lá no meio daquele centro de candomblé, poder expulsar aquele demônio daquela garota. O que eu nunca contei com detalhes foi o fato de que aquele centro fechou em 3 meses para a glória de Deus. Porque as pessoas que estavam lá viram a diferença do poder de Jesus em relação ao poder da pombagira, em relação ao poder de Zé Pilintra. Demônios que apenas mudam de nomes. Pessoas me perguntavam, quando eu ia para a escola: rapaz, onde é a sua igreja? Que dia que é o culto lá? Quando você é uma pessoa tomada pela autoridade espiritual que vem do Evangelho, as pessoas irão ser libertas das suas mentiras, por meio da sua instrumentalidade. Glória a Deus por isso, irmãos. Não é você, é Jesus em você. É o Espírito Santo em você, é Deus que é tudo em você. Eu termino então aqui citando um livro para vocês comprarem. Roberto, fica de pé, Roberto, por favor. Fica de pé, por favor, fica de pé. Você pode procurar Roberto hoje e encomendar para ele esse livro. Está aí, Tony? Eu mandei para você a referência. Já leu, Roberto, esse livro aí? Autoridade Espiritual? Watchmani. É um clássico, compre esse livro. Eu vou trabalhá-lo mais adiante com um grupo de discipulado que eu estou montando aqui na igreja. A autoridade espiritual de Watchmani. Peça para Roberto ou para Joquebed na livraria Rei dos Reis e encomende com eles. É um clássico, não é caro. Pelo que eu vi na internet, está numa média de 30 a 35 reais esse livro aí. 30 a 35 reais. Um clássico na área de autoridade espiritual. Pode encomendar com os nossos irmãos, que você vai ser abençoado. Agora no mês de dezembro, eu recebi um presente. Fui para o Renovo, um programa de cura, de tratamento psicanalítico, psiquiátrico, espiritual, um pacote completo da Igreja Batista da Lagoinha, lá em BH. E já foi a segunda vez que eu participei do acampamento, a primeira num projeto e essa agora em outro projeto. E fui abençoado por um grupo de irmãos aqui da igreja, negócio caríssimo, R$2.500. E eu ganhei esse presente. E foi assim decisivo na minha recuperação, na minha restauração física, emocional e espiritual também. E lá eu conheci a pastora Deise, que vai estar conosco em maio, em nome de Jesus, fazendo o primeiro congresso regional para as mulheres aqui da nossa região. Amém, mulheres? Mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Pastora Deise começou como cabeleireira. Crise no casamento, cheia de problemas. Ela vai dar o testemunho dela, não vou entrar em detalhes não. Só quero falar do que é principal.
E de cara Deus botou a Ana Paula Valadão para ela cuidar. Então ela nova convertida, nova na fé, cheia de crises, cheia de dúvidas. Afastada da igreja, na verdade. Deus botou a Ana Paula Valadão para ela cuidar. E a Ana Paula foi então e disse para ela assim: eu tenho uma outra mulher para você cuidar. E quem é que a Ana Paula Valadão manda para lá? A querida pastora Ezenete Rodrigues, uma das maiores intercessoras que nós temos hoje no Brasil. Mulher de Deus, já estive com ela algumas vezes. Todo aquele ministério diante do trono, tudo aquilo que a gente conhece na igreja da Lagoinha, quase 100 mil membros. Essa mulher está por detrás em oração, pagando preço, madrugadas e madrugadas, em claro, ali orando e clamando ao Senhor. E aí Deus começa a cuidar da pastora Ezenete, por meio dessa cabeleireira, a pastora Deise, mas na época não tinha nada de pastora. E Ezenete começa a mostrar para a pastora Deise que ela podia ser especial. Que Deus não queria apenas ela cuidando da cabeça física das pessoas, mas Deus queria que ela cuidasse também da cabeça espiritual. E quem é que Deus coloca na mão da pastora Deise? Ainda não pastora na época, nova convertida, voltando para o Evangelho. A maior macumbeira de Belo Horizonte. Dona de bordéis e mais bordéis. E quando essa pessoa chega lá, com o seu grupo de meninas do sexo, profissionais do sexo, a pastora Deise pensa: meu Deus, eu não tenho condição, é muito pesado para mim. E o que ela faz? Ela começa a pagar o preço com Deus, enfrentando crise com o marido adúltero, com as filhas rebeldes. Ela começa a pagar o preço com Deus, de madrugadas de oração. Irmãos, para encerrar a história, para você entender o que é autoridade espiritual, Deus deu para a pastora Deise, na época uma simples cabeleireira, a vida da dona de vários cabarés de BH, convertida ao Senhor Jesus, fechou todos os pontos de prostituição que tinha. É hoje uma das maiores pregadoras, tem um dos testemunhos mais poderosos de conversão. E nessa brincadeira Deus trouxe de volta o marido de pastora Deise e as suas 2 filhas que estavam afastadas. Quando nós buscamos do Senhor aquilo que importa, o que importa? Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós nos preocupamos com aquilo que é espiritual, a autoridade do Senhor nos renova e nos reveste e nos domina, e acontece algo novo ao nosso redor. Nós podemos experimentar algo novo ao nosso redor, nós podemos ver milagres ao nosso redor, por meio de nossa instrumentalidade. Se simplesmente dissermos: Senhor, eu estou aqui, usa-me a mim, eu quero a tua autoridade, eu não quero mais ser um João qualquer, eu quero ter poder, por meio da intimidade contigo. Paulo fez o que fez, não é porque ele era o queridinho de Deus, não. Queridinhos de Deus todos nós somos. Deus não tem filhos especiais. Paulo simplesmente decidiu pagar um preço.